Que a defesa do vereador Carlos Bolsonaro peticionou mais uma vez no Supremo Tribunal Federal para ter acesso integral aos autos do inquérito que apura o suposto envolvimento do filho de Jair Bolsonaro no caso da chamada ABIN paralela. A primeira tentativa de acesso aos autos foi frustrada, sendo que a defesa conseguiu apenas cópias do relatório da Polícia Federal, da manifestação do Ministério Público Federal e da decisão de Alexandre de Moraes. Na petição, o advogado lembra que é um direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova, sendo certo que as cópias solicitadas são os autos principais da investigação. Fecho aspas. Vou começar com você, José Maria Trindade, que está em Brasília, acompanhando os desdobramentos daquela apuração da Polícia Federal e também aquela ação que foi muito criticada, inclusive, pelos integrantes da família Bolsonaro, e agora a defesa do vereador Carlos pedindo mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal o acesso integral aos autos desse inquérito. Hein, Zé Maria? Depois de um processo legal. E esse devido processo legal, o A do ABC do processo legal é o direito de defesa. E ninguém pode se defender se não souber de que está sendo acusado. Tanto é assim que na Constituição, eu me lembro muito bem desse debate, foi colocado um artigo que fala do habeas datas, ou seja, qualquer cidadão tem um habeas corpus, que é a liberdade, né, no sentido de abrir o corpo, porque ninguém prende a mente de ninguém, pede a liberdade. E o habeas datas é saber o que tem contra ele. Então, através do habeas datas, qualquer um pode chegar em qualquer lugar e dizer, através de um habeas datas, dizer, qual é a acusação que você tem contra mim. Então, há reclamações sobre processos no Supremo exatamente por falta de acesso aos autos, para saber o que tem contra mim, para que eu possa me defender. Se eu não sei qual é a acusação, eu não tenho como me defender. Então, assim, é uma situação muito constrangedora. O acesso, dado que a gente falou aqui, noticiou, vários veículos noticiaram, olha, o Supremo deu acesso, mas foi um acesso parcial, digital, e é preciso ver os documentos, ver os depoimentos, para pedir perícias, para saber se o documento é inteiro, né? É assim que se faz a defesa, né? Não se pode negar, porque o Supremo sempre cancelou processos que chegam lá quando se há lá na base um cerceamento do direito de defesa. Então o próprio Supremo tem jurisprudências pesadas nisso, inclusive no caso Celso Daniel, porque foi condenado e tal, lá na base não deram o direito de defesa que o Supremo entendeu que deveria. Então isso aí é o A do ABC do Código de Processo Penal. Então é preciso sim ter acesso a tudo que tem contra qualquer tipo de acusado para os advogados fazerem a defesa. É isso, desdobramentos do caso ABIN após aquela ação da Polícia Federal que mirou entre várias pessoas o vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em destaque, a defesa do parlamentar recorreu novamente ao STF pedindo acesso aos autos da Polícia Federal. Você, Cristiano Beraldo, é básico a liberação desse tipo de documento para a defesa de um investigado, né? Esperamos que isso seja liberado para, inclusive, avançar na nossa análise, né? Pois é, Caneta, esse é o problema do Brasil, né? Na verdade, você tem dois problemas. Primeiro é que existe uma previsão legal. Se você está sendo acusado, se o Poder Judiciário, se a Justiça ou a Polícia, se estão tomando medidas contra você, você tem que saber do que se trata. Você tem que ter a possibilidade de se defender adequadamente daquilo que está acontecendo, né? Segundo a lei, ninguém é culpado até que haja uma decisão final transitada em julgado. Essa é a lei. E aí, de repente, nós temos o outro problema. É que o Brasil passou a ser um país onde nem mesmo os condenados são devidamente condenados e muitas vezes, quando você vai a uma audiência de custódia, um policial levando alguém pego em flagrante, ou seja, você tem os elementos ali da prisão em flagrante.
O preso sabe que cometeu um crime e foi pego. Aquele preso que, às vezes, já passou pelo sistema prisional, contra quem pesam outras acusações, eventualmente outros flagrantes. Aí essa pessoa é solta. Como é que a gente vai ter a confiança necessária no sistema judiciário brasileiro diante desses dois pesos e duas medidas? Lembremos, a imagem que define a justiça é aquela moça com uma venda nos olhos, porque ela é cega, ela não conhece o nome, ela não conhece as pessoas, o que ela conhece é a lei, segurando a balança para mostrar que ela é equilibrada. Não importa quem você seja, a lei se aplica a todos. Podemos dizer que essa é a realidade do Brasil? Na minha opinião pessoal, não podemos. Pois é, integrantes da família Bolsonaro ou mesmo pessoas do entorno, Mota, já falaram por diversas vezes em perseguição, né? É possível conectar essa dificuldade em ter acesso aos documentos a essa, digamos, tese ou teoria? É possível. Eu já li aqui 2 vezes trechos de um livro do advogado Alan Dershowitz contando sobre a perseguição judicial do qual Donald Trump está sendo alvo nos Estados Unidos. E o livro é assustador para quem é brasileiro, porque nós vamos reconhecer muita coisa lá. O que está acontecendo aqui no Brasil também me lembra um outro livro, cujo primeiro parágrafo dizia o seguinte: alguém devia ter caluniado Joseph K. Por quê? Sem que tivesse feito nada de errado, ele foi preso uma certa manhã. Esse livro é O Processo, uma das obras mais conhecidas do escritor Franz Kafka. O livro conta a história de um homem que acorda um dia, sendo preso, e acaba processado por uma autoridade remota, inacessível, e é acusado de um crime que ele não sabe qual é. Ele só sabe que está sendo acusado e que será julgado. Esse é o momento da gente lembrar daqueles discursos bonitos de tanta gente, são tantos discursos que dá para fazer um livro elogiando o tal Estado democrático de direito, né? Vocês lembram, outro dia eu perguntei ao ChatGPT o que era o Estado democrático de direito, e ele lançou assim 3 coisas importantes. Primeiro, é o respeito à lei. A lei tem que ser respeitada por governantes e governados, ninguém está acima da lei. Segundo, é a garantia dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão, incluindo o direito a um julgamento justo. E por último, o Estado de Direito só acontece quando o Estado age de acordo com as leis, evitando a arbitrariedade e garantindo que todas as ações são fundamentadas na lei. Zé Maria, só antes de encerrar, o advogado de Carlos Bolsonaro disse que as informações que ele tinha recebido anteriormente não atendem integralmente ao pedido da defesa, informou que fez uma nova solicitação, essa que nós destacamos, e também criticou o vazamento de informações para a imprensa. O que é preciso a gente analisar em relação a essa apuração, essa investigação que acontece no âmbito da possível ABIN paralela, e o quanto isso pode respingar e prejudicar atores importantes da família Bolsonaro, também de olho nas eleições que estão chegando? Quer saber? A história é a seguinte: essa investigação ela é muito mais ampla, né? Ela tem várias nuances e tem vários processos paralelos, e a estratégia é essa mesmo, de só dar o direito de defesa, só dar acesso àquele lado que tem o envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro, e não todo o processo. Mas veja bem, tem que ser todo o processo. Se ele está no Supremo Tribunal Federal, está em virtude de todo o processo. Não é só ele. Ele não iria para o Supremo. Mas como tem o Carlos Jordi, que é um deputado federal envolvido, o processo está no Supremo Tribunal Federal. Então é todo o processo. Então ele tem que ter acesso ao processo integral. Todos os depoimentos, todas as investigações e todo o processo. E o Supremo não quer
dar acesso a isso, porque a Polícia Federal entende que atrapalha outras investigações. Esse é o resumo. Mas eu entendo que ele tem direito, sim, a todo o processo para se defender, pelo menos nesta fase.